Fala, meus amigos, mais um vídeo pro canal, começando aqui no Ceará. E olha só, um negócio interessantíssimo, eu não sabia disso, mas ali, ó, tá vendo? Ó, aqui onde meu dedo tá apontando, chama Porto de Pecém. É um porto que tem aqui no Ceará, aqui pertinho, Pecém, essa comunidade, sei lá se é uma cidade, um bairro, mas olha, ele tá ali. E a galera aqui tá muito feliz, triste, tem gente que rola aí uma teoria da conspiração, mas por quê? O TikTok está investindo 200 bilhões de reais ali, ó, nesse porto de Pecém. Ele vai construir o maior data center fora da China. E é bizarro isso, né, gente? Bizarro. Eu juro que eu fico feliz por tudo isso, eu não sei, assim, mas o TikTok, meu, por que ele escolheu um lugarzinho a 1h30 de Fortaleza para fazer o maior data center dele fora da China? E um investimento de 200 bilhões de reais, gente. 200 bilhões de reais para uma cidadezinha muito pequena, para uma região muito pequena. Eu tô aqui em Itaíba, ó. Itaíba, ela vive uma temporada ali do kitesurf, mas ela vive, é uma coisa de pescador, né? Então assim, vai mudar muito a forma de como eles vivem, enfim, vai mudar muito a economia local, e é isso que é assustador para alguns, não assustador para outros. Então tem gente que fica no meio dessa polêmica, mas fato é, as obras já começaram. Em 2026 eles já vão abrir uma parte. Deixa eu sair daqui do sol, que meu amigo, 8 horas da manhã, já fiz meu treino, mas o sol aqui do Ceará aqui tá bombando, sim, bombando. Então, ó, são 200 bilhões de investimento. A primeira fase da obra, os caras já entregam agora em 2026. Acho que isso que é importante. A segunda fase dessa obra, eles entregam em 2027. Eles estão falando aí mais ou menos de, acho que são 5 mil empregos diretos e são mais 10 mil empregos indiretos. Então é isso tudo que eles estão fazendo por aqui. Aí, galera, já está acordada aqui, e que vai movimentar tudo. Então num lugar onde a média de salário não é que não é alta, mas deve girar em torno dos seus 2 mil reais, imagina que a média dos salários aqui vai para 5 mil reais, a média de salários, né? Então vai movimentar muito a economia. Nossa, tô até ofegante, hein, gente? E ó, pesquisei, né? Mas o que é fato? O que eu tava perguntando aqui, o pessoal tava me falando, né? Primeiro, por que eles escolheram o Ceará, né? O porto de Pecém aqui. Fortaleza, ou Ceará, aqui essa parte de cima do Brasil, é o ponto mais próximo, tanto da Europa, quanto da África, quanto ali das Américas, né? México, Estados Unidos, enfim. Já passam milhares de cabos de fibra ótica submarinos para que eles vão conectar aqui para o Brasil, para a América Latina, para Fortaleza. Então é o ponto mais perto do Brasil para a distribuição de sinal por fibra ótica submarina para o país, para o mundo inteiro. Assim. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, um data center desse tamanho, qual que é o grande problema, né, dos AIs e dos data centers? Eles consomem muita água e eles consomem muita energia. O Ceará é uma fonte de energia sustentável, renovável, quase que infinita. Venta muito aqui, gente. Está muito calor, mas venta muito. Você não sente calor. Tá cheio de pá de energia eólica aqui. Então, não falta energia. Eles falam que um data center chega a consumir uma estimativa de uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. Então, acho que um dos grandes motivos e fatores para tudo isso acontecer é que, bom, você tem água aqui, né? E aí você tem os dessalinizadores, as tecnologias que vão tirar o sal dessa água para fazer o resfriamento dos processadores,
que é um grande problema que a gente tem com o AI hoje, né, desses grandes data centers de AI. Você tem energia infinita, né, porque você está ali, não que é infinita, mas você não depende de nada, você depende do vento, e o vento assim não é igual à água que pode dar seca, você não precisa de gás, você não precisa de nada disso para fazer acontecer essa coisa. E o terceiro ponto é que você está perto você é o lugar aqui no Ceará, em Fortaleza não, no Pecém aqui, você é o ponto mais perto de África, de Europa e das Américas, então é uma posição estratégica. E o quarto item, é lógico, que tem um incentivo fiscal muito grande. Então imagina, para que você vai construir um data center num lugar que não tem incentivo fiscal? Porque eles vão processar dados do mundo inteiro aqui, tirando da China. Fora o que a gente sabe, e aí vem as controvérsias, né, que os caras falam que a China vai dominar tudo. A gente sabe que a China tem um problema nos Estados Unidos, né? Então dificilmente ela entra lá para abrir um data center para analisar dados dos americanos. Então ela faz isso aqui no Brasil, ela analisa dados do mundo inteiro, talvez não os da China, porque tem os data centers chineses, mas ela analisa dados do mundo inteiro dentro de um país ou de um lugar, olha lá a galera acordando, dentro de um país ou de um lugar que ela tem um incentivo fiscal, que o imposto para ela vai ser menor. Então assim, tem milhões e milhões de fatores, né? Mas aí tem aqui também, o pessoal fala que as aldeias indígenas estavam reclamando de alguma coisa que eles estão fazendo, assim. Mas vamos lá, ó, eu tô lendo aqui as notícias, né? Então é um data center gigante, né? A ByteDance é o nome da empresa detentora do TikTok, a dona do TikTok, né? Eles estão gastando 40 bi de dólar nisso, né? Então 200 bi de real para fazer tudo isso acontecer, né? O Pecém fica a 60 quilômetros de Fortaleza. E, bom, é o primeiro data center fora da China, né? É o maior data center fora da China, o primeiro da América Latina. Aí, aqui, né, a coisa, né? Dos ventos, do incentivo fiscal, da localização dos cabos. Agora, o que estão falando aqui, ó, tem um povo indígena, né, que está reclamando dos questionamentos de licenciamento ambiental para a construção dessa obra e do uso da terra, da água e da energia que é do nosso país e que não é, né, dos outros países, né? E aí eles estão falando aqui de um caso parecido, de um data center que a Meta quis construir na Holanda e que foi barrado em 2022. Eu acho que aqui não vai barrar, tá, gente? Eu não sei. Minha impressão é que não barra, isso já está alinhado tudo com o governo, enfim. Então, nada disso vai acontecer. Tem essa questão da dominância que a China quer ter sobre os Estados Unidos, né, das tecnologias, enfim, ela vai comendo pelas beiradas e aos poucos, mas China é um capítulo à parte. Não sei se vale a pena a gente reclamar ou não, vocês me falam, né? Tem gente que é meio contra, porque vai fazer, enfim, vai roubar a nossa mão de obra, a nossa tecnologia. A mão de obra brasileira ela é boa e é barata, tá? Para o empresário. Imagina que eles estão ganhando tudo em dólar e pagando em real, então a mão de obra é barata, não tem o que falar. Então acho que esses são os pontos, gente, mas eu acho que o povo aqui, todo mundo que eu converso aqui dos restaurantes, garçom, a galera toda aqui, todos me falam dessa construção da obra do TikTok aqui no porto do Pecém, né? Então acho que a galera está muito animada com o futuro aqui, porque assim, tem os jovens, a galera mais nova, né, que talvez teria que sair daqui para ir para outros lugares, para ter o emprego, eles estão esperançosos nessa coisa toda que vai acontecer aqui, né? Então acho que assim, olha, fala aqui de consumo de eletricidade, né? Uma fase inicial de 300 megawatts, uma cidade de 3 milhões de habitantes. Então acho que não tem Praia do Futuro, já tem aqui, né, Fortaleza, já tem 18 cabos submarinos que ligam o Brasil, a Europa e a África.
Vai ser o segundo maior hub do tipo, atrás apenas de Tóquio e Singapura. Então é tudo muito grande, gente. E engraçado que eu lá de São Paulo não estava ouvindo muito falar disso tudo, né? Mas o povo aqui está bem animado com tudo isso, né? Assim, então deixa eu ver, estratégicos. E aí fala, é lógico, né, de testar aqui, depois de outras empresas de AI da China virem para o Brasil, por causa dessa facilidade aí dos cabos de processamento de dados, de energia, de água. O Brasil é um baita país, né? A gente não tem o que falar. Então acho que é isso. Eu fiquei feliz, assim, me fala aí, vocês já tinham ouvido falar de tudo isso? Não tinham ouvido falar de tudo isso? Vocês acham que é válido o Brasil sediar esse tipo de coisa ou não é válido? Vão roubar nossa tecnologia? Não vão roubar nossa tecnologia? Eric desencana que não tem o que fazer, faz parte da vida. Não sei, me fala aí, o que vocês acham dessa construção aqui do porto de Pecém, do TikTok aqui no porto de Pecém? Então galera, valeu, abraço, que agora eu vou curtir mais um dia de férias.